Bom dia a todos. Meu nome é Flávia Nilton Tomita, sou diretora técnica do IRGA. Sou servidora de carreira desde 2014. Minha primeira função no IRGA foi na seção de produção de sementes. 2 anos depois, eu era chefe da seção de sementes. Depois, mais 2 anos, gerente da estação de pesquisa. E agora, atualmente, sou diretora técnica do IRGA. O IRGA é uma autarquia pública vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado. Somos responsáveis pela pesquisa e extensão nas culturas de arroz e culturas em rotação ao arroz irrigado. O IRGA trabalha com isso há mais de 80 anos e também somos responsáveis por quase 100% da área certificada de semente no Estado. Com isso, o IRGA precisa ter apoios de fora, como as instituições de pesquisa e universidades, para treinar os seus funcionários e sua equipe técnica. Pensando nisso, a gente, em 2020, se aproximou a seção de produção de sementes do IRGA com o PPG de sementes da Universidade Federal de Pelotas, que é a única pós-graduação em sementes da América Latina. E dessa parceria, dessa união, no ano passado, a gente já teve 3 treinamentos dos nossos servidores, tanto da parte de certificação como os auxiliares de laboratório. Ainda dessa parceria, a gente tem a proposta de fazer treinamentos para os nossos sementeiros. São 44 sementeiros no estado habilitados pelo IRGA na semente de arroz. No ano passado foram só 3 online, a gente precisou fazer online por conta da pandemia, mas a gente tem previsto alguns treinamentos, principalmente de laboratório, com a professora doutora Lilian Tunes. E aí, agora, melhorando essa pandemia, a gente pretende ter essas aulas práticas, esses treinamentos práticos. Dando um panorama do IRGA hoje, a gente somos em 27 certificadores, 4 laboratórios de sementes. No ano passado, na safra passada, foram analisadas 7.300 amostras de semente para certificação. Esse ano, a área de semente é de aproximadamente 13.800 hectares. Os procedimentos e protocolos do IRGA, que são adotados no IRGA, são todos referendados pelo Cefia, pelo MAPA, os do laboratório pelo Lanagro. Então, a gente passa por auditorias, a gente entrega documentações mensais para eles, e isso é importante, somando aos treinamentos, junto com a universidade, a gente treinar nossas equipes para que a gente consiga entregar ao produtor um serviço de qualidade, e o produtor vai ter certeza que aquela semente que é certificada por IRGA é uma semente que vai agradar o seu consumidor e vai manter aquele consumidor fiel. O IRGA, nesse momento, passa por uma reestruturação promovida pelo Estado, junto com representantes da cadeia e também do Conselho. E, junto a essa reestruturação, foi definido, então, que vai ser construído um laboratório de análise de semente modelo em Cachoeirinha, que já está na fase de aprovação do projeto por licitação, e também liberação de verba para comprar equipamentos para os 4 laboratórios. Também foram entregues ao IRGA há pouco pelo governador 30 veículos, que foram entregues, em grande maioria, para os certificadores de semente, facilitando, então, essas vistorias em áreas e lavouras, nas 6 regiões hortícolas do Estado. Vou chamar agora, para compor aqui a mesa, o Gustavo Campos Soares, que é o nosso responsável pela certificação de sementes do IRGA. Júlio Uriarte, que é o chefe da seção de semente e produção do IRGA. O professor doutor Tiago Almonte, do PPG de sementes da UFPEL. E o professor doutor Tiago Pedó, que também faz parte do programa de pós-graduação de sementes. A gente vai ter 3 apresentações, então 2 focadas em arroz e uma em soja. A gente vai iniciar com o professor Tiago Almonte, com qualidade de sementes e produtividade, mitos e verdades. Depois passamos para a parte de arroz com o Pedó e também com o Júlio e o Gustavo, com informações também da certificação do IRGA.
Bom, pessoal, então, um bom dia a todos. É uma satisfação estar com todos vocês que nos escutam nesta manhã de quarta-feira. Obrigado ao Instituto Rio Grandense do Arroz, em nome da diretora técnica Flávia Tomita, pelo convite para estar aqui falando um pouco sobre qualidade de semente e produtividade. Né? Esse assunto é um assunto que nos últimos anos tem estado muito em pauta e tem gerado, obviamente, algumas verdades, porque a semente sim influencia na produtividade, mas também tem gerado muitos mitos. O meu nome é Tiago Almonde e eu sou professor de sementes na Universidade Federal de Pelotas. Então, dito isso, pessoal, eu gosto muito de começar minhas palestras, minhas apresentações, minhas aulas com alguns questionamentos. Né? A semente ela é muito debatida e, obviamente, há uma relação entre semente, entre produtividade e entre produção. Mas o que nós podemos esperar disso tudo? Né? O que nos dizem? O que nós podemos acreditar e o que os dados nos mostram? Não é? Da semente, pessoal, nós podemos, obviamente, esperar muita coisa. Nossa semente é a base para o estabelecimento de uma semente de alto teto produtivo. Sim, ela é. Com base nisso, pessoal, eu gosto muito também de mostrar algumas imagens. O que isso nos mostra? Nos mostra muita coisa. Em primeiro lugar, nos mostra uma bela paisagem. Uma bela fotógrafa, uma fotógrafa que tirou uma bela foto. Então, eu agradeço a Patrícia Migliorini, né, que é a detentora desta foto, que nos mostra um belo céu azul, um belo horizonte e, sim, nos mostra também uma bela lavoura. Uma lavoura de alto teto produtivo que tranquilamente atingirá 90 a 100 sacas. Com base nisto, pessoal, certo? Quem não gostaria de ter uma lavoura desta? Uma lavoura que atinge um alto teto produtivo. Quem não gostaria de colher 90, 100 sacas por hectare, ao invés de estar colhendo 55, que é a média, 60? Mas aí nós precisamos parar, nós precisamos, obviamente, verificar o que nós estamos fazendo de certo e o que nós estamos, em que local nós estamos colocando a nossa semente. Como nós falamos em produtividade, nós também precisamos levantar, pessoal, produtividade de quem? De algumas principais culturas de grãos que nós temos, certo? No Brasil. Entre elas, nós temos a soja, certo? Temos o milho, temos o arroz e temos o trigo. Obviamente, o que mais se cultiva é soja, pois é a principal commodity de exportação brasileira, certo? É a principal fonte de alimentação voltada de alimentação animal, certo? Com base em proteína vegetal, ok? E, por outro lado, pessoal, muitos produtos que nós vamos ter nas gôndolas do mercado e que a gente nem imagina tem na sua constituição o produto chamado soja. Temos, então, na sequência, o nosso milho, que é a principal fonte energética que nós temos de alimentação, seguido pelo arroz e pelo trigo. O que nos mostra o trigo e o arroz abaixo de 10 milhões de toneladas? Nos mostra uma situação muito interessante. Nos mostra que nós podemos aumentar a produção, que nós podemos aumentar a produtividade, mas que nós também podemos aumentar a área cultivada. Pois bem, dados da FAO de 2013 já relatavam que a área cultivada no mundo tinha aumentado nas últimas 50 décadas 2%. Enquanto a produtividade tinha aumentado 2%. Enquanto que a área cultivada, pessoal, ela tinha aumentado apenas 1% em termos de globo. Destas áreas, 90% de todas as áreas potencialmente cultiváveis no mundo se localizam na América Latina e na África subsaariana. Destas áreas, 50% se localizam em 7 países, incluindo o Brasil. Pois bem, falamos em Brasil. Quem já imaginou plantar soja, pessoal, no Maranhão, no Piauí, no Tocantins? Pois bem, hoje se planta. Não vamos longe.
Quem já imaginou ver né, produção de soja na metade sul do Rio Grande do Sul, na planície costeira, na região de Caçapava do Sul? Pois bem, hoje nós temos soja. Hoje nós podemos aumentar a nossa área cultivada. Pessoal, dito isso, ok? Os principais países hoje, tá? Os principais produtores que compõem a produção mundial hoje é Brasil, certo? Seguido pelos Estados Unidos e por uma fração que soma praticamente a do Brasil e dos Estados Unidos, uma série de outros países. Com base nisso, pessoal, a produção de sementes de soja, a produção de grãos de soja no Brasil, ela partiu em 97 e 98, de pouco mais de 30 milhões de toneladas para a safra 2021, para uma produção superior a 12 milhões de toneladas. E isso é muita coisa, correto? O que colaborou para isso? A produtividade da soja foi um desses aspectos. Nós saímos de uma produtividade em 97 e 98 de cerca de 2.400 quilos por hectare e atingimos em 2021 praticamente 3.400 quilos por hectare. Há uma oscilação? Sim, há uma oscilação, que está relacionada, obviamente, em muitas situações, a fatores adversos de ambiente. E esse aumento de produtividade se deve, entre outros fatores, a boas práticas de manejo, a novas biotecnologias que permitiram a inserção de novos eventos em cultivares mais produtivas e também tem uma relação estreita, obviamente, com a nossa semente. Certo, pessoal? Então, aqui, nós temos alguns fatores envolvidos na produtividade da soja, em que são listados estabelecimento, solo, cultivares, sanidade, manejo. E aí se estabelece um olhar crítico, um conhecimento aplicado e se lançam estratégias para aumentar a produtividade e a produção de soja em termos estaduais e em termos nacionais. Pessoal, está faltando um fator aqui, o fator mais importante, o fator chamado semente, porque a semente ela é uma estratégia para alta produtividade. Tanto é que, em 2019, Pedóia e Almonde cunharam o termo que sementes de alta performance constroem plantas que produzem mais. E isso foi comprovado, baseado em cima de dados, alguns aos quais nós vamos verificar. Como a semente, pessoal, ela é muito importante, certo? Nós costumamos dizer que a cada nova semeadura, a performance da população de plantas em produtividade é sim reflexo da melhor semente. Sementes boas, de alta qualidade, produzem plantas, indivíduos mais produtivos. Sementes de menor qualidade geram plantas que têm um potencial produtivo menor. O que você espera da sua semente? Né? Você espera que a sua semente ela tenha um alto potencial em termos de vigor. Você vai na porta da sementeira e diz, olha, eu quero uma semente de 90% de envelhecimento acelerado no caso da soja, porque eu quero uma semente de alto vigor. Ok. E aí, pessoal, quando você compra a sua semente, você deixa ela no barracão, muitas vezes, numa temperatura alta, perdendo qualidade, ou então coloca ela como se ela fosse um grande guerreiro sem escudo, certo? Para movimentar um exército que nessa situação é uma condição adversa de semeadura. Muito cuidado, pessoal. O investimento em semente de alta qualidade ele é preponderante. Contudo, nós não podemos esquecer das boas práticas de produção. A semente de alto vigor produz mais, como nós vamos ver? Produz. Mas produz mais, principalmente, numa condição de lavoura bem conduzida. Ponto. Então, pessoal, não adianta, é um mito a gente achar que vai comprar uma semente de alta qualidade, vai colocar ela no pior ambiente, e essa semente ela vai ter um desempenho de 25% a mais de produtividade no caso da soja. No caso do trigo, 11%. Certo, pessoal? No caso do arroz, 7% a 8%, dependendo do material. Então, nós precisamos observar como nós estamos tratando a nossa semente. Isso é uma grande verdade.
Nós precisamos sim buscar por uma semente de alta qualidade, mas nós precisamos posicionar bem ela no ambiente de semeadura. Como você trata a sua semente? Trata ela como investimento, como custo, como benefício, como um chip ou como uma estratégia? Pessoal, chip é algo que ele pode comandar algumas funções, mas ele precisa de outras máquinas, por exemplo, um computador, para que desempenhe as suas funções. A semente, pessoal, ela é muito mais que um chip. A semente é um elemento completo, que interpreta o ambiente em que ela está e que, de acordo com o ambiente, ela vai expressar o seu potencial de desempenho e o potencial genético que ela tem. Então, uma semente, ela é um benefício, ela pode ser, sim, um chip, mas ela é muito mais que isso, mas ela é um investimento. Porque quando eu considero a semente como investimento, eu estou considerando ela como tendo valor e não como sendo custo. Pessoal, quando eu considero ela como custo, eu estou basicamente considerando o quanto eu pago sobre ela. Quando eu considero ela sobre valor, eu estou considerando os benefícios que ela pode me trazer. Então, pessoal, aqui é um exemplo, tá, de um lote de sementes que tem uma variabilidade em termos de vigor. Quanto menor a qualidade do lote, maior a variabilidade entre indivíduos de um mesmo lote ou entre sementes do mesmo lote. Pessoal, se a semente é tão importante, por que o Rio Grande do Sul hoje tem uma taxa de utilização de sementes legais de apenas 52%? Sim, já foi pior, já foi 40%, já foi 35%, já foi 50%, mas hoje temos 52%. Por que o Rio Grande do Sul tem uma produtividade menor que alguns estados que têm uma taxa de utilização de sementes menor? Será só por condições de ambiente? Ou será porque não investe em muitas situações em uma semente de alta qualidade, numa semente legal? E pessoal, observem bem que uma semente legal não necessariamente é uma semente certificada. Semente legal, ela foi produzida dentro de padrões estabelecidos pelo Ministério, padrões e normas. Semente certificada é aquela em que uma unidade ou uma entidade certificadora, ela diz, olha, esse material tem essa procedência e ele tem essa qualidade, ele tem essas características. Então, pessoal, não é por nada que o nosso Rio Grande do Sul não tem tetos produtivos muitas vezes mais altos que outros estados. Pelo contrário, não estou criticando, pessoal, estou colocando uma verdade que nós precisamos considerar. No Rio Grande do Sul ainda se salva muita semente. No Rio Grande do Sul nós precisamos investir em semente de alta qualidade. Uma semente com garantia genética, garantia de qualidade física, fisiológica e sanitária. Se economiza em semente, pessoal. Aqui nós temos um custo médio de quanto se gasta em semente? Cerca de 7,3%. Quanto se gasta em químico, em herbicida, fungicida, inseticida? Cerca de 18%. Quanto se gasta em fertilizantes? Cerca de 27% a 28%. Obviamente, essa variação do custo de semente é diferente de acordo com o local em que vocês se encontram. Pode chegar a 7%, 8%, 9%, 10%. Certo? Isso é muito? Isso não é muito. Eu vou mostrar para vocês que sementes de alto vigor de soja, bem posicionadas, permitem produzir 25% a mais numa lavoura bem estabelecida. Estou dizendo não usem químicos? Estou dizendo não usem fertilizantes? Não, de forma nenhuma. Estou dizendo usem na medida correta, no momento certo. Mas não esqueçam de usar a boa semente, porque ela aproveita melhor os recursos. Ok? E a tal qualidade que tanto se fala, que tanto anda na mídia? O que é qualidade? Pessoal, se a gente for ao pé da letra no dicionário, nós vamos observar o seguinte: qualidade é um grau negativo ou positivo de excelência. É um traço distintivo, é aquilo que diferencia. Ou ainda é um grau de perfeição, de precisão ou de conformidade a certo padrão. Certo? Mas e a tal qualidade da semente, pessoal? É isso que importa para nós.
A qualidade da semente ela é composta por alguns atributos: genético, físico, sanitário e fisiológico, os quais 4 devem andar lado a lado, mas aqui eu deixo em fonte maior o potencial fisiológico, o atributo fisiológico, que é o que nós vamos tratar na presente palestra. Vamos falar então, pessoal, na germinação e no tão falado vigor de sementes. O que é germinação? Pessoal, de uma forma muito simples, sem mistificar nada. Germinação é a retomada do crescimento do embrião, certo? Quando vocês vão para o laboratório e vocês colocam uma semente para germinar num rolo de papel, num gerbox, numa condição adequada de temperatura e umidade, e ao final do teste vocês avaliam proporcionalidade de parte aérea e de raiz, ou seja, o desenvolvimento da planta para considerar uma semente germinada, isso se chama germinação. Mas o que é o vigor? Tem muita gente confundindo germinação com vigor. E isso nós temos que ter um cuidado. Há um padrão legal mínimo para comercialização do lote de sementes. Então, quando você considera germinação, você tem lá 80% de germinação em soja, tá, certo? E 98% de pureza. Quando você pega um produtor, pessoal, na sua sábia consciência, na sua grande sabedoria, quando o produtor ele vai para o campo e ele diz o seguinte: olha, eu tive uma germinação de 92%, e ele está avaliando stand, certo? Esse produtor está sendo muito mais sábio que eu, muito mais sábio que muitas pessoas, porque, na verdade, ele não está avaliando germinação. Ele está avaliando expressão do vigor da semente. Isso é uma grande verdade. Ele está avaliando todos os processos que, direta ou indiretamente, têm a ver com a quebra de reservas, a mobilização das reservas e também a utilização e a estruturação celular. Esse produtor é muito sábio. Isso é uma grande verdade. Vigor, pessoal, então, consiste na emergência rápida, tá, e uniforme de plântulas, ok? Em plântulas com uma maior massa e com melhor desempenho, e plantas mais produtivas. Mas, afinal, isso todos nós sabemos. O que é o vigor? Quais são seus mitos? Quais são suas verdades e o que os dados nos dizem? Vigor, pessoal, ele envolve toda essa estrutura que está aqui. As várias células e estruturas que estão dentro da semente. E uma semente, ela é constituída por um conjunto muito grande de células. Quanto mais organizadas estiverem estas células da semente, maior tende a ser o vigor da minha semente. E isso tudo é definido aonde, pessoal? Isso tudo é definido no campo. Essa história de que existem produtos que envigoram sementes, tá? Nós temos que ter um certo olhar crítico. Porque o produto, pessoal, ele aumenta algum atributo físico da planta. Um ou os produtos. Ou parte aérea ou raiz. Quando você fala em vigor, não há, salvo engano, um produto que hoje permita melhorar a eficiência de todas essas estruturas celulares que têm a ver com a expressão do vigor. Então, se vocês querem uma semente boa, se vocês querem uma semente de alto desempenho, estão muitas vezes dispostos a pagar a mais por ela, porque sim, porque existem empresas que vendem por número hoje e vendem sementes de maior vigor por um valor maior, certo, pessoal? Há nichos de mercado. Vocês têm que estar cientes que a semente é produzida no campo, o vigor é definido no campo. Não há como envigorar uma semente se ela chega com 80% de germinação e com 60% de vigor. Ok, pessoal? Ela chega com 80%, ela tende a perder. Ela chega com 60% de vigor, ela tende a perder. Então, pessoal, cunhamos em 2021 um novo conceito que diz o seguinte: vigor da semente, ele consiste na capacidade do complexo semente, de tudo que está lá dentro dela, tá, em retomar o crescimento de forma eficiente e com eficácia.
Porque uma semente, ela pode ser eficiente em alguns processos, mas no resultado que ela vai gerar, pode não ser eficaz. Por um motivo muito simples, porque você tem a questão de ambiente, porque nem todos os processos fisiológicos e citológicos podem estar ocorrendo de uma forma sincronizada e eficiente. Ok? Um dado, tá, pessoal, que nós trazemos como exemplo em trigo, da influência do vigor no desempenho de uma planta, a exemplo do trigo. Certo, pessoal? Vejam bem, em vermelho nós temos plantas originadas de semente de baixo vigor. Em verde nós temos plantas originadas de sementes de alto vigor. Quando eu falo em alto vigor, pessoal, eu não falo em germinações diferentes. Eu falo em germinações acima de 90%, 95% em ambos os casos, e níveis de vigor diferentes. 90 de vigor e 70, 73 de vigor. Porque quando a gente compara germinações diferentes, nós estamos comparando viabilidades diferentes, e isso é um grande mito. Isso está equivocado. Ok, pessoal? Então, vejam bem como se comporta uma semente, uma planta originada de uma semente de alto vigor comparativamente a uma de baixo vigor. Vejam bem, uma semente de baixo vigor em vermelho, ela vai produzir uma planta que vai atingir um pico máximo de produção de matéria seca, de taxa de produção, aos 98 dias, tá? Depois da emergência. O valor que você tem, ele é praticamente a metade do que você tem ao usar uma semente de alto vigor no pico lá em verde. Certo? Isso me mostra uma coisa. Uma semente de alto vigor, ela me dá vantagens quantitativas de crescimento. Ela me permite formar uma planta mais veloz ao longo do tempo e mais eficaz na produção de matéria seca por unidade de área por dia. Enquanto que, se você for ver, ela fornece, entre aspas, plantas que atingem antes o máximo ponto de produção de matéria seca. Isso quer dizer o quê? Você está fazendo com que a planta ela seja mais veloz. Nós queremos plantas mais velozes. Nós queremos plantas que ocupem melhor o ambiente. E aqui nós comprovamos que o vigor funciona, inclusive em trigo. Aqui nós comprovamos no norte do estado do Rio Grande do Sul que em trigo nós conseguimos até 11% a mais de produtividade ao usar uma semente de alto vigor. Pessoal, em nível de produtor, pesquisa em nível de produtor, em propriedade, não é pesquisa, certo? Que a gente faz em laboratório, ok? Esse vigor, pessoal, ele pode ser perdido. Para muitos, o vigor ele pode ser perdido simplesmente com chuva na pré-colheita, e isso é um grande mito. O vigor ele pode ser perdido em outras fases também, tá, do processo de formação da minha semente. Toda vez que ocorrer um estresse por alta temperatura, por falta de água, por ataque de percevejo e por aí afora, você tende a ter perda de vigor. Seja esse ataque indireto, quando ataca a planta matriz, ou direto, quando ataca diretamente a semente. Então, é um grande mito achar que o vigor ele é perdido só após a maturidade fisiológica. O vigor ele pode, sim, começar perdido muito antes disso. Pessoal, manejo adequado, posicionamento de materiais, posicionamento de fungicidas e inseticidas, ok? E há também, né, um assunto que nós não podemos deixar de fora, na questão dos mitos e das verdades, que é a questão do vigor da semente e a relação com o seu tamanho. Pessoal, por muitos tem sido dito ou tem se acreditado que uma semente de soja de alto vigor, de maior tamanho, perdão, ela apresenta um maior vigor. Pessoal, isso não pode ser regra. Isso é um mito, porque nós temos cultivares diferentes, com diferentes tamanhos, tá? Nós temos lotes de uma mesma cultivar com diferentes tamanhos, e nós temos dentro do mesmo lote, muitas vezes, variação de tamanho de sementes. Então, vejam bem, aqui é a mesma cultivar. Aqui ficou na peneira 55, aqui ficou na peneira 70. Certo, pessoal? Vejam bem, variação entre lotes e no lote.
Pessoal, tem sido atribuído muito as sementes maiores de soja ter maior vigor, por elas terem mais reserva. Pessoal, não adianta a semente ter reserva se ela não sabe usar a reserva. Ela precisa ter enzimas que estejam ativas e disponibilizando. Ela precisa saber remobilizar a reserva e ela precisa saber ocupar. Se ela não souber fazer isso, o vigor não se expressa. Semente grande de soja, como dizia um grande professor que eu tive, que me honra com a sua presença aqui, professor Silmar Pesce, né? Semente de soja grande, ela tende a danificar mais. Se ela danifica mais, ela tende a perder vigor. Por outro lado, o tamanho da semente é uma característica genética, mas influenciada pelo ambiente. Então não adianta eu chegar numa semente, exigir de uma cultivar que tenha como característica genética produzir uma semente média e querer que a semente seja grande. Pessoal, vigor tem a ver com mobilização de reservas, tem a ver de como a semente foi produzida no campo, tem a ver com uma série de fatores ambientais, mas não tem a ver estreitamente com o tamanho da semente. Bom, estamos falando em soja, vamos puxar um pouco para trigo. Na questão do trigo, pessoal, nós comprovamos que o tamanho da semente nem sempre o maior é o melhor. Muitas vezes, quando você deixa muito tempo no campo, a semente grande de trigo ela perde mais qualidade que uma semente média. Então, cuidado, tudo depende também do manejo, certo? Dito isso, tá, nós relatamos que tem a ver com o clima, tem a ver com variação de fatores ambientais e tem a ver com práticas de manejo. Então, o tamanho da semente não tem a ver estritamente, tá, com o vigor. E agora, então, vamos falar um pouco sobre vigor e produtividade. Né? Temos uma bela foto. Temos uma foto que enche os olhos. Temos uma foto que muitas lavouras esse ano não terão isso devido a fator ambiental aqui no estado. Então, me solidarizo, né, com esses produtores, né, esperamos que safras melhores venham, certo? Desejamos os melhores resultados? O que nós pensamos sobre a nossa semente? Vamos economizar em semente? Vamos usar uma semente com potencial germinativo de 80%? Agora, pessoal, não adianta chegar na sementeira e exigir 90% de vigor para todas as cultivares. Nós temos cultivares e cultivares. Isso é um mito. Nós precisamos, sim, exigir qualidade. Mas existem cultivares novas no mercado que têm uma sensibilidade muito grande de tegumento e que é difícil de produzir. Muitas vezes esse lote com 87%, 88% de vigor é muito bom. Isso não significa que é ruim. O vigor é comparativo entre lotes de uma mesma cultivar. Isso é uma grande verdade. E é um grande mito que o vigor ele é comparável entre lotes de cultivares diferentes. São genéticas diferentes. Certo, pessoal? Por isso são registrados como cultivares. Trago, então, um dado recente, tá, com cultivares jovens, em que nós temos aqui sementes de alto vigor, médio vigor e baixo. Todos germinação acima de 90%. Tá? Alto vigor com 90% de emergência, de envelhecimento. Tá? Médio vigor 85% e baixo vigor por volta de 73%. Vejam bem, plantas originadas de semente de alto vigor atingem sim uma maior altura. Tá? Enquanto plantas de médio e baixo vigor apresentam uma pequena diferença entre eles, que não é uma diferença significativa estatisticamente. Vejam bem, aqui nós temos 8% a menos de altura quando comparamos com alto vigor. Aqui nós temos 6% praticamente a menos de altura, tá? Quando nós comparamos a alto vigor. Pessoal, isso é bastante óbvio. Por quê? Aqui nós temos o número de ramificações. Vejam bem o que acontece. Uma planta originada de uma semente de alto vigor, ela apresenta 16% a menos de ramificações comparativamente àquelas de médio e e aquelas de baixo vigor. Isso nos mostra uma coisa, tá? Que há muito tempo já se sabe. Quando você quer produzir semente genética e semente básica,
Você usa uma menor densidade populacional. Por quê? Porque você quer plantas mais galhadas, plantas que produzam mais por planta, embora vão produzir menos por área. Quando você está numa lavoura convencional, pessoal, você vai adensar mais, vai produzir menos por planta, mas mais por área. Pessoal, é um grande mito a gente achar que todas as genéticas de soja ou de qualquer outra planta vão ter plasticidade para compensar 2 ou 3 plantas falhas na linha. Certo? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vejam bem. Aqui nós temos outro trabalho de alguns anos, certo? Cultivares recentes, conduzidos na região de Juí, mais especificamente Caibaté. Produtor que tem um ótimo manejo, produtor que apresenta uma ótima estrutura, inclusive em algumas das áreas utiliza, sim, agricultura de precisão, certo? E esse produtor ele faz tudo muito bem feito. O que nós fizemos? De uma forma muito simples, como nós já vemos, como já vem sendo estudado desde 2002, né? 2000, né? Na área de sementes, tá? Ranqueamos as sementes em níveis de vigor diferentes, mas mantemos a mesma germinação. Então vejam bem, aqui nós temos a mesma lavoura que aqui e que aqui. Perdão. Aqui nós temos ausência de falhas na linha de semeadura. Aqui nós temos uma falha, 2 falhas e 3 falhas. O que eu quero chamar a atenção para todos vocês, senhores e senhoras? Quero chamar a atenção que quando nós não temos falha, tá? Nós conseguimos produzir com uma semente de alto vigor. Vejam bem, não é germinação, é vigor, são coisas diferentes. Não se pode comparar semente de diferente germinação dizendo que tem diferente vigor. Isso é errado, isso é um mito. Certo? Então vejam bem, quando a gente não tem falha na linha de semeadura, nós temos uma produtividade de 5.520 quilos, usando uma semente de alto vigor. Isso representa cerca de 25% a mais de produtividade na mesma situação comparado a uma semente de baixo vigor. Vejam bem, ambos com germinação acima de 90%, mas um com envelhecimento emergência de 90% e outro com 73%, por volta de 73%. Nós mostramos, pessoal, que a soja não compensa tanto assim, mesmo na melhor condição que você tem. Existe variação entre genética para plasticidade, sem dúvida. Mas, por enquanto, em genéticas novas de alto teto produtivo, nós não temos esta condição verificada. Vejam bem, aumentamos para uma falha, a produtividade vai caindo, mesmo ao usar uma semente de alto vigor, que originaria uma planta de maior habilidade competitiva, uma maior capacidade de formação de raiz e área foliar, até chegar nas 3 falhas de linha de semeadura, tá? Que nós vamos ter o quê? 4.172 quilos por hectare. Ah, mas vem cá, Thiago, vem cá, professor. Em ambas situações, a produtividade é boa. Sim, aqui você tem 92 sacos, mais ou menos, e aqui você tem acima da média. Tá? O que eu quero chamar a atenção? A semente ela não é custo. Ela passa a ser custo quando? Quando você faz o processo mal feito. 10% a mais, tá? 10% do custo de produção envolvido na semente é muito pouco, comparado aos outros elementos. Pois veja bem, ela te proporciona 25% a mais de produtividade. E você bota no lixo, você bota no bolso, embaixo da cadeira, os benefícios que essa semente te dá, quando? Quando você não faz o processo de semeadura bem feito. Então, é uma grande verdade, pessoal, que o vigor da semente, ele proporciona em soja, dependendo do material, até 25% a mais de produtividade. Quando? Quando você faz o manejo, quando você conduz bem sua lavoura, posiciona bem seus materiais. Ok, pessoal? Quando ela se torna custo? Quando você deixa falha. Veja bem, aqui você ganha 25% e aqui você perde 24% usando uma semente de alto vigor. Resta quanto? 1%. Aí sim, pessoal, aí eu tenho que concordar com vocês que uma semente ela passa a ser custo. Pessoal, uma questão muito importante, ok?
produzir semente não é produzir grão. O produtor de semente ele deve receber um respeito imenso. As regras que um produtor de semente ele enfrenta para produzir uma semente de alta qualidade são grandes. Tá? Nós temos um sistema de produção de sementes normatizado e muito bem normatizado, obrigado. Né? Parabéns ao Ministério, certo? Mas nós, pessoal, não podemos confundir que semente não é grão. Semente, pessoal, não existe essa história de não poder atrasar a data de semeadura dentro da janela. Isso é um grande mito. É um grande mito. Semente eu quero qualidade. Semente eu não quero necessariamente a maior produtividade. Eu quero produzir bem? Sim. Mas eu também quero produzir semente de alto vigor, semente de alta qualidade. Há uma grande tendência no mercado, tá, de que sementeiras que produzam com alta qualidade, tá, direcionem seus produtos para nichos de mercado, vendendo por número, como já acontece em uma maior escala em milho, tá? E hoje está se migrando para a soja, certo? E se comercializa essas sementes de alto vigor por um preço maior. Isso é uma grande expectativa, é um grande direcionamento do mercado. Pessoal, então, estou extravasando o meu tempo, certo? Quero falar, para fechar, sobre a questão da massa de 1000 sementes e o aproveitamento que você tem com uma semente de alto vigor e de baixo vigor. Bom, pessoal, aqui nós temos doses 0, 150, 300 e 450 de NPK e observe que uma semente de alto vigor, em todas as situações, ela consegue uma maior massa de 1000 sementes. Isso quer dizer o quê? Sementes melhor formadas, muitas vezes de melhor densidade, sementes que têm uma possibilidade de melhor desempenho. Pessoal, é só 2%. Realmente, 2%. Mas considerando que 90% a 92% de toda a matéria seca da planta vem do processo fotossintético, e cerca de 7% a 8% vem da absorção de água e minerais, 2% a mais é muita coisa. Sendo assim, produzir, processar, disponibilizar a melhor semente, aquela em que você tem um desempenho superior, que tanto se fala, que tanto se almeja, é demonstrar uma qualidade que se reflete em produtividade. Isso é uma grande verdade. Não esqueça que a semente ela não resolve tudo, mas sim ela é a alma da minha lavoura, certo? E dela depende o sucesso do cultivo. Associe então estratégias de produção e faça o seu melhor. Agradeço então ao Instituto Rio Grandense do Arroz, em nome da diretora técnica que se faz aqui presente, pelo convite, engenheira agrônoma Flávia Tomita. Agradeço a saudosa Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e a Universidade Federal de Pelotas, que me possibilitam estar aqui hoje, dentro de um curso pioneiro de pós-graduação em sementes, que é o único do Brasil e que é uma referência da América Latina, é o único específico em sementes, tá? E agradeço ao professor Dirceu Agostineto, que muito apoia essas iniciativas. Ao nosso produtor, que com maestria cultiva o solo e alimenta o mundo. Meu muito obrigado, estou aberto a perguntas assim que necessário. Bom dia a todos. Então, eu sou Júlio Uriarte, eu trabalho na seção de sementes em Cachoeirinha, sou atualmente responsável pela produção de sementes de arroz, semente genética, e também pelo laboratório de sementes de Cachoeirinha. Nós vamos falar um pouco sobre sementes de arroz irrigado, então da semeadura até a pós-colheita. Bom, a semente ela é uma estrutura biológica complexa, né? Ela é formada pelo embrião, substâncias de reservas, e ela tem uma camada de proteção. No caso do arroz, a lema e a palha. Então, a maioria das práticas que a gente utiliza na lavoura hoje são para que a gente possa explorar o máximo potencial dessa semente. Então, toda a parte de adubação, o controle de pragas e doenças, são para que essa semente tenha o máximo desempenho na lavoura. Então, não adianta a gente gastar de todo esse insumo, gasto com insumos, se nós não tiver uma semente de boa qualidade, ou se nós não conseguir explorar o máximo potencial genético dessa semente. Então,
qual a diferença de uma semente para o grão? Morfologicamente, elas são iguais. Tipo, tu, olhando visualmente, tu não vai enxergar uma diferença. Mas só que a diferença dela está na condução da lavoura. Então, e a finalidade. A semente ela é conduzida com a finalidade de gerar outra planta. Então, a finalidade dela é o plantio. Então, ela tem uma série de regras e normas estabelecidas, no caso do Brasil, pelo Ministério da Agricultura, que a gente tem que seguir para que ela tenha um padrão de qualidade o suficiente para que ela seja utilizada para plantio. Já os grãos eles são produzidos para várias outras finalidades, como alimentação humana, produção de energia, alimentação animal, entre outros. Então, uma semente de baixa qualidade, ela jamais vai ter uma lavoura produtiva. Então, para tu ter uma lavoura produtiva, tu tem que ter uma semente de alta qualidade. Então, atualmente no Brasil, as classes de sementes que tem de produção são as seguintes. A semente genética, que ela fica na mão do obtentor. Então, o obtentor ele produz a semente genética e passa para as classes certificadas, onde que tem uma entidade que vai garantir que essa semente está seguindo os padrões de qualidade. Então, a semente básica, que normalmente fica na mão do obtentor, a semente C1, que já está na mão dos multiplicadores, e semente C2, essas sementes elas passam pelo processo de certificação. E outras sementes que são oficiais, mas não passam pelo processo de certificação, são as sementes S1 e S2. Outras sementes que são comercializadas, que são grãos comercializados como sementes, são classificados como sementes sem origem. Os principais atributos de qualidade da semente: a qualidade genética, qualidade fisiológica, qualidade sanitária e qualidade física. Agora vou falar um pouquinho de cada uma dessas qualidades. A qualidade física desculpe. A semente que tem alta qualidade física, ela tem ausência de outros componentes, de outras sementes ou outras impurezas. No caso, ausência de plantas nocivas toleradas, plantas nocivas proibidas, outras espécies cultivadas, arrozes nocivos, como arroz vermelho, arroz preto, ou materiais inertes. Então, atualmente, a semente certificada, ela precisa, para ela ser considerada de alta qualidade, para ter um padrão mínimo de qualidade, a pureza mínima exigida é de 98%. Mas, no caso do arroz, nas análises de laboratório que a gente tem para certificação, a média que a gente encontra de pureza na semente certificada é de 99,9%. Então, a qualidade da qualidade física, o material inerte, o que seria? Restos de culturas, como pedaço de casca da semente, palha, poeira, pedra, qualquer material que não seja um material vivo que esteja misturado à semente. Então, eles vão prejudicar a plantabilidade. O excesso desse material, ele vai causar problemas no momento do plantio. Em vez de tu estar plantando a semente, às vezes tu vai estar plantando uma palha, um material, e pode dar problemas no plantio. E também tu vai estar comprando uma semente de baixa qualidade, tu vai estar comprando, às vezes, outros materiais além da semente, tu vai estar comprando um volume menor de sementes por saco. Da qualidade física também, infestação com sementes nocivas, tu vai ter problemas com infestação de áreas, comprometendo a sustentabilidade, tu vai ter um custo maior com o controle de plantas invasoras, e também tu vai gerar problema com resistência, tu pode estar introduzindo plantas resistentes na tua lavoura. Então, no laboratório, a determinação da pureza física ela é feita manualmente, onde que é separada as sementes puras do material inerte, onde que vai gerar aquele resultado de 98% a 99%. Então, aqui um exemplo de uma semente, não semente certificada, uma semente sem origem, onde que teve um volume grande de material inerte, de outras sementes infestantes. Hoje, o arroz vermelho e o arroz preto eles são o principal limitante da lavoura de arroz. Então, ele é o que causa mais prejuízos para a produção de arroz. E a principal disseminação dele é através da semente. Uma semente de má qualidade, uma semente infestada, ela vai acabar aumentando a propagação dessa semente de arroz vermelho. E o uso dessa semente infestada, ela vai aumentar o banco de sementes de arroz vermelho no teu solo, na tua lavoura, e também, além de aumentar, tu pode estar trazendo já plantas que são resistentes. Então, hoje, na lavoura,
o processo de certificação ele visa produzir uma semente de qualidade, onde que o certificador ele vai fazer as vistorias em 2 momentos, tanto na floração como na pré-colheita, visando com que a semente produzida ela seja livre desses contaminantes. Como vocês podem ver ali na figura, muitas vezes é de difícil detecção. Atualmente a semente ela já está mais complicada de visualizar através possivelmente da seleção que ocorre já das equipes fazendo o rogging. Ela já está com um porte semelhante ao do arroz, mas ainda no processo de certificação é possível eliminar esses campos contaminados. Então, como vocês podem ver aqui, tem uma foto de um arroz vermelho onde ele já adquire a característica do arroz comercial. Ele é longo fino, somente distingue do arroz pela coloração. Então, ele é de difícil identificação a campo. E acaba passando muitas vezes pelo certificador e depois ele pode virar uma possível fonte de resistência a herbicidas, porque todas as lavouras de produção de sementes elas têm um controle de plantas daninhas com o uso de herbicidas e acaba selecionando essas plantas. Então, muitas vezes, uma lavoura bonita assim, a gente não pode estar enxergando o problema, que é o arroz vermelho e preto. Às vezes ele pode estar mascarado no meio da cultura. Então, por isso que é a importância da vistoria em loco, do certificador caminhar no meio da área para poder encontrar esses problemas. Então, o arroz vermelho hoje ele tem diferentes tipos, cores e tamanhos. Então, aqui a gente tem uma escala onde que foi realizado um trabalho comparando os tipos de arroz vermelho encontrados nas amostras. Então, desculpa, a gente tem desde o arroz, comparado aqui com o primeiro quadro, o arroz branco, que é o arroz comercial. Temos o arroz vermelho longo fino, temos o arroz vermelho com grão longo, o arroz vermelho com grão médio e o arroz vermelho com grão curto tradicional. Então, tem uma variedade grande de arroz vermelho que a gente pode encontrar atualmente nas lavouras. E o de mais difícil identificação é o arroz longo fino, por ele ser semelhante ao arroz tradicional. Então, tu manter essas plantas na lavoura, ela pode ser uma possibilidade de escape, de propagar essa semente e também uma fonte de resistência. Porém, com escape no campo, ainda tem, quando essa semente no campo de produção, a gente tem a visualização no laboratório. Então, todas as amostras que chegam no laboratório, elas passam por um processo de descasque, onde que é visualizado pelo analista a presença ou não de arroz vermelho. Então, aqui para exemplificar, eu peguei uma amostra bem contaminada, onde que após o descasque, tu consegue identificar visualmente a presença do arroz daninho. Então, é realizada uma amostragem, é usada em torno de 700 gramas de sementes para esse processo, onde que a gente vai de um lote de em torno de 30 mil quilos. É um processo de amostragem, é um volume pequeno, porém, a gente consegue detectar já a presença de arroz vermelho nesse volume pequeno. Então, passando um pouco da evolução dos padrões de qualidade da semente. Teve épocas que foi permitido até 15 sementes de arroz vermelho por 500 gramas de amostra. Já no ano de 1981, separado por categorias, onde que a semente básica era permitido 1 arroz vermelho a cada 500, a semente certificada 3 arroz vermelho a cada 500 e a fiscalizada 8. Com o passar do tempo foi ficando mais rígido. Em 2005 passou para 0 arroz vermelho para a categoria básica e C1, 1 grão de arroz vermelho para cada 700 gramas para C2 e 2 grãos de arroz vermelho para a semente S1 e S2. E atualmente, que é o que está em vigor ainda, a IN 45 de 2014, o padrão para a semente certificada básica C1, C2 e S1 é 0 arroz vermelho, e para a semente S2 é 1 grão de arroz vermelho para cada 700 gramas. Então, atualmente, se no laboratório for encontrada uma amostra em semente certificada com presença de arroz vermelho, esse grão não poderá ser comercializado como semente. O lote está reprovado e não poderá seguir para comercialização. Falar um pouco sobre qualidade sanitária. Então, a semente ela é uma das principais formas de propagação de doenças. Então, obrigado. A qualidade fisiológica, ela depende muito da qualidade sanitária. Então, um excesso de fungos, de doenças ou de pragas, ele pode afetar a qualidade da semente.
Então, o uso de fungicidas, de fungicidas protetores, para a produção de sementes, ele é indispensável. Então, aqui um trabalho mostrando que em sementes infestadas com bipolares, o estande de plantas ele tende a reduzir conforme o nível de infestação. Então, conforme maior a infestação, menor vai ser o estande de plantas na lavoura. Então, aqui a gente pode ver imagens de sementes infestadas. Quando a gente faz a análise de germinação, a gente já observa no papel a alta incidência dessa doença. Então, é uma planta que dificilmente ela vai ter chance de se propagar bem no campo, ela vai estar afetada. Por isso que o tratamento ele é fundamental, para evitar que essa semente ela propague essa doença ou que não se desenvolva bem no campo. Então, que essas plântulas dificilmente vão ter como competir na lavoura, elas vão causar, vai afetar a qualidade fisiológica da semente e vai afetar a estabilização da lavoura. Então, a qualidade fisiológica, hoje para a certificação de sementes, a qualidade fisiológica que a gente utiliza mais, a forma de medir é através da germinação. E a tolerância mínima para ser aprovado um lote é que a germinação ela seja de 80%, o mínimo. Porém, o ideal é que a semente tenha mais próximo de 100% de germinação, de viabilidade para comercialização. Para fim de certificação, por que é usada só a germinação? Porque ele é mensurável, ele não é como o vigor ele depende de vários fatores, porque ele pode ser diferente, ele pode ser afetado por temperatura, ele pode ser diferente por tempo de armazenamento, e a viabilidade não, a viabilidade ela é mensurável e tem uma contagem padronizada. Mas o vigor ele é importante, como o professor Almonde mencionou anteriormente, ele vai ser fundamental principalmente para a decisão do sementeiro na separação por níveis de qualidade da semente que vai ser comercializada. Então, a qualidade fisiológica ela pode determinar o sucesso da tua lavoura. Ela influencia diretamente nos componentes de rendimento, então, densidade de semeadura, entre outros componentes que vão afetar depois a qualidade final da tua lavoura. Então, aqui um exemplo de uma semente de baixa qualidade fisiológica, onde que apresenta falhas na lavoura. Então, isso daí vai surgir oportunidade para mato competição, para plantas infestantes concorrerem com a tua lavoura e vai, com certeza, diminuir a produtividade. Então, o que a gente deseja? Estabelecer uma lavoura com um padrão de alta qualidade. Falar um pouquinho sobre a qualidade genética, que é o trabalho principal do melhoramento do IRGA, onde que a gente busca sempre ser uma semente com alto potencial produtivo, uma alta qualidade industrial de grãos, tolerante a alguns estresses bióticos e abióticos, ricas em nutrientes e resistentes a pragas. Então, a semente certificada, ela garante a manutenção dessa qualidade genética. Então, a semente ela passa pelo processo através do melhoramento genético, quando ela sai do melhoramento genético e passa para a produção de sementes em si, através da produção de semente genética, a gente faz um trabalho para tentar manter a qualidade genética dessa semente. Então, no início, na produção de semente genética, o pessoal do melhoramento ainda acompanha a produção, onde que são eliminadas as plantas que não conferem as características desejadas, as características que foram utilizadas para o melhoramento das plantas. A partir do momento que passa para a produção de semente básica, esse acompanhamento ele é realizado por uma entidade certificadora, onde que os certificadores eles vão acompanhar no andamento, nas vistorias que eles realizam, para garantir que a semente ela mantenha o padrão genético. Então, na vistoria, além de ver plantas infestantes, eles vão ver também o padrão da lavoura, onde que visa manter o padrão de qualidade genética de cada cultivar. Isso acontece na semente C1 na básica C1 e C2, e no arroz, por padrão, o processo de produção de sementes ele é liberado somente até a semente C2. Então, a semente que chega ao produtor, ele chega na categoria C1 e C2. Então, aqui a gente tem um exemplo no decorrer do tempo, como que vai ocorrendo a variação da genética, da variabilidade genética dentro
da produção de sementes. Então, a semente genética ela sempre tem o mesmo padrão, porém, com o passar dos anos, ele vai alterando, e por isso que é importante a gente voltar sempre, quando chega, por exemplo, na semente C2, a gente recomeça todo o ciclo de produção para evitar que essa qualidade genética se perca. Então, agora eu vou convidar o colega Gustavo Soares para falar um pouquinho sobre a entidade certificadora, como que funciona o processo de certificação no IRGA. Obrigado, Júlio. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão presentes, fazem presentes aqui e os que estão nos assistindo de forma online. Eu me chamo Gustavo Soares, eu sou agrônomo na seção de produção de sementes do IRGA, em Cachoeirinha. Atualmente eu sou coordenador do programa de certificação de sementes do IRGA. E eu vou fazer uma rápida apresentação só para mostrar para os senhores como é que é o trabalho, né, da entidade certificadora do IRGA. Bom, a certificação de sementes, como o professor Tiago e o meu colega Júlio já falaram para os senhores, ela é basicamente tentar, através de normativas, nós conseguirmos produzir, ofertar para os produtores de grão comercial uma semente com a qualidade que é tão almejada por todos. Então, dentro do nosso programa de certificação de sementes, o que nós apresentamos? Né? A produção de sementes oficiais, básica C1 e C2, como o Júlio já apresentou para os senhores, como é que é todo o sistema. Semente básica, nós certificamos tanto de materiais são obtidos que o IRGA é obtentor quanto de outros obtentores. Semente C1 e C2 também, né? Tanto de materiais de IRGA como materiais de outros obtentores. Nós seguimos, então, como já foi mencionado, padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, né, através de instruções normativas, né, que são construídas junto com entidades através da Comissão de Sementes e Mudas, né, de todos os estados do país, da federação. Então, são várias entidades, existem comissões, né, no nosso caso tem a Comissão do Arroz, quando tem que fazer alguma alteração, é construído todo um trabalho, né, junto com as entidades e o Ministério da Agricultura, para nós conseguirmos lançar as normativas, e como o Júlio comentou, em 2014 foi a última normativa, que é a IN 45, né, que é a que está em vigor até o momento. Então, os certificadores eles andam com a legislação embaixo do braço, né? Então, nós temos que trabalhar dentro de todo esse processo, sempre seguindo todos os padrões que estão estabelecidos nessa normativa. O que nós buscamos, então? Pureza genética e física das sementes, como foi apresentado anteriormente. Qualidade fisiológica e sanitária das sementes. Bom, aí vocês podem me perguntar, tá, mas Gustavo, qualidade sanitária das sementes do certificador? Sim, senhores, porque qualidade sanitária, a gente pode reprovar um campo devido à alta incidência de fungos, né, de doenças. Então, também é um trabalho do certificador de sementes, se identificar uma lavoura, né, conversando sempre com o responsável técnico do produtor ou com o produtor, né, se acharem que é uma lavoura que vai dar problema mais para frente, então sempre tem essa opção de condenar esse campo para não levar ele adiante. Então, são realizadas vistorias a campo, né, depois vai para o laboratório, né, são realizadas amostragens, vai para o laboratório, né, e tudo isso nos garante, então, uma rastreabilidade de todo o processo de certificação, onde nós, fazendo a cadeia inversa, nós conseguimos, num caso, num lote de sementes, chegar no campo que deu origem a esse lote de sementes que foi comercializado. Bom, o nosso programa de certificação, então, ele teve início no ano de 2002. Eu vou passar para os senhores dados atuais, né, da última safra, a safra que tá em vigor, né, a safra 21-22, né, nós tivemos uma área da entidade certificadora do IRGA de 13.800 hectares, com 44 produtores, nas 6 regiões arrozeiras, né, nas planícies costeiras interna e externa, região central, Campanha, Zona Sul e a fronteira oeste. Nós temos na nossa entidade certificadora 27 certificadores habilitados, 4 laboratórios, esses laboratórios são localizados nos municípios de Cachoeirinha, Rosário do Sul, Uruguaiana e Pelotas. Esses laboratórios eles servem de um suporte para a entidade certificadora, né? São renazens diferentes, mas eles dão esse suporte para a nossa entidade certificadora, para nós conseguirmos, né, levar o processo adiante. Nós certificamos 13 cultivares de 4 obtentores e 1 mantenedores. Falando um pouco para os senhores, então, da evolução da área inscrita no nosso programa de certificação,
Nós começamos lá no ano de 2002, 2003, com uma área de 2.000 hectares, né? Ocorreram algumas oscilações, né? Mas nas últimas 2 safras nós estamos, né, houve uma crescente, é nítido, né, essa crescente que ocorreu. Nas últimas 2 safras nós estamos numa área na faixa de 14.000 hectares, né? Sendo que ali nas safras 15, 16, 16, 17, 17, 18, nós tivemos um pico, né, devido principalmente ao lançamento, na explosão, digamos assim, da cultivar IRGA 424RI. Depois teve uma tendência também que acompanhou um pouco, né, a redução da área comercial que foi semeada no estado, né? Então também teve essa tendência, né, de reduzir a área de produção de sementes. Em relação à distribuição das cultivares nessa última safra, né, por regional, né, a porcentagem, então 36% da área inscrita para a produção da entidade certificadora do IRGA está localizada na fronteira oeste, 23% na campanha, 16% na planície costeira externa, 12% e 11%, basicamente a mesma área, na zona sul e na planície costeira interna, e uma fatia de 2% na região central do estado. Em relação ao volume de sementes certificadas, então, nós estamos numa faixa de 67.400 toneladas, né, certificadas, né? Então, ocorre uma oscilação também de acordo com a área e a produtividade de alguns anos. Mas esses 67.400 hectares da última safra foi suficiente para abastecer, pensando só em Rio Grande do Sul, em aproximadamente 80% da área que foi semeada aqui no estado nessa corrente safra. Então, nós temos, como eu já falei, 27 certificadores que são habilitados, né, mas nós temos mais 18 amostradores, né, que fazem um curso específico para estarem capacitados para poderem realizar essa amostragem, né. Então, é um trabalho que é realizado, né, são técnicos agrícolas do IRGA, né, que realizam esse trabalho junto com a entidade certificadora, estão vinculados à entidade. E aqui está a distribuição dos certificadores dentro do estado, né, fronteira oeste com 5, onde é que está isso? Região, campanha com 6, região central 3, zona sul e planície costeira interna 4, e a PCE tem 2, e o 3 ali sou eu, Júlia Flávia, que na verdade a gente fica mais, né, na base, digamos, da entidade certificadora, né, prestando esse auxílio para todos os certificadores, para os produtores, e também fomentando o uso de semente certificada, organização de documentos, isso aí que fazem parte da nossa rotina lá na base em Cachoeirinha, né. Bom, uma característica dos certificadores, senhores. Os certificadores estão extensionistas do IRGA, né? Eles têm conhecimento da cultura do arroz. O nosso certificador mais novo, para os senhores terem uma ideia, ele tem no mínimo 5 anos, se eu não me engano, de experiência já com a cultura, né? Através de capacitações, como a nossa diretora Flávia falou, nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, com o programa de pós-graduação em sementes, principalmente os professores Thiago, né? O Thiago Pedó, o Thiago Almonde e a professora Lília. Nós realizando reuniões internas dentro do IRGA para apresentar e discutir nossos resultados, ver como é que foram os produtores da região, como é que está indo, melhorou, piorou. Então, nós temos esse desenho geral das regionais, né? Os certificadores, então, por eles terem extensionistas na origem deles, eles possuem auxílio aos produtores, né? E um último ponto que eu acho muito importante é ética e comprometimento, mas é uma via dos dois lados, né? Porque eu até reparo nos últimos anos, que eu cheguei nas sementes em 2015, é que tem um comprometimento das duas partes, né? Hoje em dia existe uma afinidade muito grande entre os sementeiros e os certificadores, e essa ética, esse comprometimento para entregar uma semente de qualidade para os produtores de grão, eles trabalham juntos e conseguem chegar num comum acordo sem dificuldades para conseguir aprovar ou reprovar um campo. Os critérios são basicamente os mesmos. Então, isso aí nos passa bastante segurança, né, como entidade certificadora. E um aspecto que não está na apresentação, mas muito importante, né, que nós recebemos agora um auxílio, como a diretora Flávia falou, nós recebemos, dentre as caminhonetes, das 30 caminhonetes que o IRGA recebeu, boa parte vai ser utilizada, destinada a certificadores, até para melhorar a agilidade no processo também. Embora a gente já tenha bastante certificador, né, mas vai agilizar, vai facilitar bastante o trabalho deles. Aqui só um exemplo de capacitações, né, mesmo nesse período de pandemia, né, nós realizamos de forma online, né, só no ano passado 3 capacitações com os professores da UFPEL, né, e também realizamos algumas reuniões internas entre certificadores do IRGA, né,
E nós estamos sempre buscando agora trocar conhecimentos, né? Firmando essa parceria com a FPEL também, nós queremos levar isso aí mais presencial. Muitos dos nossos certificadores já possuem mestrado ou especialização na área de sementes. E como o Júlio já havia comentado, né, nós fazemos então vistorias a campo, onde nós olhamos a qualidade genética, física e sanitária dessas sementes, né. São 2 vistorias obrigatórias, né, uma na floração e outra na pré-colheita, né. Aqui nós temos 2 imagens de certificadores do IRGA, né, certificadora Janete no município de São Gabriel, o Gil no município de Itaqui. Né, os campos são aprovados, então aí temos um técnico realizando a amostragem das sementes. Vai para o laboratório, se o lote for aprovado, é emitido um certificado. E aqui está, só no final, para terminar, a rastreabilidade de todo o processo, onde nós conseguimos controlar um campo desde o início, desde a produção dele, né, passando por colheitas, o controle de armazenagem, o produtor beneficia, a gente amostra esse campo, né, vai para o laboratório e emite o certificado desse campo. Então, nós conseguimos fazer uma cadeia inversa, né, e chegar a um campo de origem, né, de um certificado de sementes. Então, basicamente, era isso, né? Então, em nome da sessão de sementes, a gente gostaria de agradecer, né, a presença de todos, quem está nos assistindo de forma online. E agora eu vou passar a palavra para o professor Tiago Pedó. E, no final, então, a gente fica à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês essa manhã. Meu nome é Tiago Pedó, sou professor de Planta e Lavoura e na pós-graduação da Ciência de Sementes da UFPEL. Para falar um pouquinho hoje sobre essa questão aí, sementes de arroz irrigado da semeadura à pós-colheita. É um tema muito importante aí que nós temos, né? Um tema que vem gerando muita discussão sobre qualidade das sementes e o desempenho que nós temos disso a campo, né? O que nós podemos melhorar? Então, uma breve roteiro, nossa fala hoje de manhã, né? Tratamento de sementes, densidades, épocas de colheita e umas perspectivas futuras. O que nós visualizamos para o futuro, qual que são os nossos cuidados a curto prazo que nós devemos ter para que o nosso campo seja produtivo, seja rentável e com baixo custo. Bom, pessoal, a evolução na produção de arroz é nítida, né? Todos vêm acompanhando essa evolução. Nós passamos de 6 mil quilos, de média, hoje em torno de 7 ou 8 mil quilos. O que nós queremos? Nós queremos, a curto prazo, chegar nos 10. Os 10 é o que me interessa. Os 10 é o que o IRGA conseguiu com o projeto 10, atingir de média. Claro que a média geral, pessoal, é uma coisa, né? A média de alguns produtores também é outra. O que nós queremos? Chegar a 10. Isso que é o que nós buscamos. Uma área constante. Não temos como ter uma grande área de arroz, né? Porque nós temos uma limitação, a água. Então, esse é o nosso limitador, ainda a água, né? Mas com essa mesma área nós temos o quê? Altos tetos produtivos. É isso que nós buscamos. É lógico, pessoal, que hoje nós temos manejo muito bom, muito bem feito. Nós temos genética cada vez mais integrada, cada vez mais produtiva, com desempenho muito melhor, resistências, tecnologias. Como aumentar a minha produção? Como é que eu posso ter esse rendimento potencializado? Semente. Semente. Tá? Sem sementes, pessoal, não tem campo. Grão não é semente. Tá? Uma lavoura bem estabelecida, uma lavoura bem produtiva, consta com sementes de qualidade. De preferência, sem contaminantes, sem infestantes, e com alto teto produtivo. Então, pessoal, nosso caminho hoje, temos que investir em sementes. Tá? A produção de grãos não é igual à produção de sementes, e produção de sementes não é produção de grãos. Nós temos que ter em mente que nós temos esse potencial de produção muito grande, com uma qualidade, com uma semente certificada, com uma semente de alta qualidade, como bem os colegas falaram, uma semente de alto vigor, mas não é igual produzir um campo de grão. Campo de grão é campo de grão, campo de semente é campo de semente. Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter todos os cuidados possíveis para que essa minha semente seja produtiva,
essa minha semente tenha uma alta qualidade e que ela consiga atender o produtor de grãos no próximo ano. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. O nosso cliente é o produtor de grãos. E para ele ser bem atendido, aqui tem que estar bem feito. Não pode ser diferente. Numa demanda que a sociedade nos trouxe para avaliar essa capacidade que nós temos dos tratamentos de semente, né? Então foi feito um estudo ali ao longo de dias, né? E que vocês vejam, pessoal, não adianta eu me antecipar do tratamento de semente, não adianta eu começar a empilhar produtos nas minhas sementes, se eu posso perder qualidade ao longo do tempo, em função dessa não combinação ideal entre produtos. Então, tenho produtos que têm eficiência muito boa e tem produtos que não têm eficiência tão boa assim. Tá? Então, tem que ter um cuidado. Tratamento de semente, pessoal, é importante. Hoje, dependendo da região, eu tenho ganhos porque eu vou perder menos plantas. E não adianta, pessoal, fazer o on-farm. O on-farm acabou, é passado. Hoje, o futuro é um TSI, e um TSI bem feito. Um TSI bem feito, com a escolha de produto posicionada para cada cultivar ou para cada ambiente de produção, é o ideal. Então, não adianta só posicionarmos cultivares, nós também precisamos posicionar os tratamentos de semente, porque cada região é distinta, cada região responde ou tem uma série de patógenos diferentes, que elas podem ou não podem afetar o meu stand, o meu estabelecimento. Consequentemente, pessoal, o primeiro componente de rendimento, plantas por área. Se eu perder plantas por área, eu vou perder o meu rendimento. O arroz perfilha? Perfilha. A qualidade dos perfilhos do grão é a mesma do principal? Não é. Então, tem que ter um cuidado, eu não posso perder plantas. Plantas é o carro-chefe. Visualizando também essa questão aí de semeadura, a gente fez um trabalho, né, com densidade de semeadura, né, de uma propriedade sementeira, aqui na Zona Sul, né, e que a gente observou o quê? 120 quilos de semente por hectare é onde nós temos os melhores desempenhos produtivos. Então, tem que ter um cuidado com essa semente, tem que ter um cuidado quanto de semente que eu vou colocar no campo. Vou colocar 60 quilos? Não. 80 quilos é um padrão da maioria das lavouras? Sim. Se fosse considerado sementes de alto vigor, quem sabe, uma semente comercial, certificada, 120 quilos, os melhores resultados que nós tivemos. E o que nós fizemos com isso? Aplicamos essa mesma densidade na próxima safra, com médias muito altas. Dependendo, né, pessoal, de cada região responde de uma forma, né, mas aplicando 120 quilos, tivemos aí tetos produtivos muito altos. Então, trabalho de campo com resultado no campo. Então, é o que nós temos, né? E isso nos ajuda bastante. Tá? E também em termos de qualidade, né? Aí tem essa questão desse mito ainda que não está ainda bem explicado, né? Que os perfilhos perdem em qualidade. De certo modo, sim. Para algumas características qualitativas do grão, sim. Então, eu tenho ainda um campo muito grande de estudo em analisar perfilhos, mais perfilhos, menos perfilhos e como que isso afeta na qualidade. Então, a gente pegou ali 3 cultivares, né? Como testemunha ali, o 424, né? E o Guri, né? E o Anda, que é o material novo que estava no mercado. Visualizam que a porcentagem de barriga branca decresce com as densidades. Tá? Então, muito perfilho também não quer dizer que eu vou ter muita qualidade. E hoje, o arroz é vendido por qualidade. Grão. Então, eu tenho que também ter esse cuidado. Tá? E depois, né, pessoal, e também outro trabalho feito com arroz, né, onde a gente testou essa questão aí de épocas de colheita. Né.
é bem sábio, todo mundo já conhece que você colhe arroz mais úmido, né? Porque tem o degrado natural, tem as características morfológicas, né? E você vai perdendo umidade ao longo do tempo. Contudo, pessoal, ainda essa questão, eu vou colher com alta umidade, como que isso vai me afetar a minha qualidade? Então, vejam, colhendo no momento certo, eu consigo ter uma qualidade mais alta. Mas não adianta eu só vou colher no momento certo, aí eu preciso de outra coisa, a pós-colheita. A pós-colheita tem que ser bem feita. Porque essa semente vai chegar úmida e em 24 horas eu preciso processá-la. Secagem. Então, eu tenho que ter um cuidado com a pós-colheita. A pós-colheita é importante nesse ponto. Eu vou colher mais úmido, mas eu preciso trabalhar ela na pós-colheita para que eu não perca essa qualidade. Ela se mantenha. Pessoal, a qualidade vem do campo. A pós-colheita não faz milagre. Semente se faz no campo, não se faz na pós-colheita. Então, tenho que ter esse cuidado bastante grande, né? E também, como os colegas do ICA falaram, o professor Tiago falou também, né? Esse grande potencial aí de infestante a campo também, e vai junto com a semente, também é uma preocupação. Então, muito tem se falado, usa ou não usa fungicidas em arroz. Usando 1, 2 aplicações, tá? Mas para manter do que propriamente, muitas vezes, controlar ou você não ter esse problema no futuro. Então, pessoal, quando a gente fala em perspectivas futuras, né, o que a gente pensa, o que a gente tem? Do meu ponto de vista, tá? Do ponto de vista do professor Tiago, do PPG em sementes, de plantas de lavoura também, não é tolerável arroz vermelho. Arroz vermelho não pode mais ser tolerado em campos de produção de sementes. Tá? Por quê? Porque ela vai ser um problema para o produtor de grãos. Se eu tiverem uma semente, pessoal, quanto que ela vai chegar ao produtor de grãos? Não vai chegar em uma. A cada tombo que essa semente está tendo a campo, ela vai se multiplicando, ela vai aumentando. Então, não vou ter no produtor de grãos uma semente, eu vou ter várias. E esse produtor de grãos vai entregar para a indústria não quer. E daí? Mas tem esse arroz gourmet, arroz vermelho, perfeito. Nós trabalhamos com arroz branco fino. Então, nós não queremos arroz vermelho. Então, nós temos que cuidar essa questão, plantas atípicas. E, pessoal, cuidamos toda a lavoura. Se nós não cuidarmos os arredores ou os canais, não adianta muito também. Tá? A lavoura, ótimo, padrão, e o canal infestado. Buva, problema para a soja depois, no próximo ano, se o produtor vai fazer a sucessão ou a rotação. Então, pessoal, temos que ter um cuidado. Não é aceito, do meu ponto de vista. Não dá, porque o produtor de grãos é que vai pagar esse pato depois. O ônus será dele. É ele que infestará os campos dele, é ele que vai ter desconto depois na indústria. Então, nós não podemos. É lógico que não é impossível fazer 100%, mas tentarmos é o ideal. E é lógico que nós sempre temos que ter esse cuidado, pessoal. A produção de sementes, ela não é somente exclusiva de um setor. Campo, UBS, e ela vai para o campo depois. Tá? Considerando ainda aqui, pessoal, que nós temos o laboratório, junto com a UBS, que vai ter essa garantia. Então, não adianta somente eu ter produção boa, se na minha OBS eu não controlo lotes, se eu não controlo a questão de pesticidas, se eu não controlo a minha questão do armazenamento, então não adianta eu ter uma semente do campo 100% de germinação se eu vou perder a qualidade na UBS. E não adianta levar do campo uma semente com 80%, a UBS não vai aumentar para 90%. Vai manter ou perder.
E só para mostrar para vocês um pouquinho, né, de uma questão de sementes comerciais, né, que a gente fez o levantamento, né. Então vejam que mesmo você trabalhando com fungicidas a campo, você tendo todo o cuidado de uma semente comercial, ainda é possível encontrar contaminantes nas sementes. Isso pode ser um problema grande, pode ser um problema pequeno, tudo vai depender de cada produtor, tudo vai depender de como vai ser manejado, guardado e vai ser transformado no próximo ano. Tá? E, pessoal, eu gostaria de finalizar, né, aí com essa frase, né, que o uso de boas práticas propiciam produzir mais com menos. É isso que nós queremos. Não me adianta eu ter o melhor fungicida, o melhor inseticida, o melhor adubo, se a semente não é boa. Ou se eu gasto com adubo, inseticida, fungicida, e não gasto com semente. Semente não é gasto, semente é investimento, como bem o professor Tiago falou. Eu tenho que ter a minha semente melhor possível. No ano atípico, não tem condições, nessa safra, teremos sementes não tão boas? Concordo. Mas no ano agrícola normal, semente, pessoal, não é custo. Então, eu tenho que pensar sempre, produção, 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 o mais racional possível. Tá? Eu queria agradecer, né, pessoal, ali, essa parceria que nós firmamos, né, entre IRGA e o PPG Sementes, né, que é uma parceria muito frutífera, trabalhando, vencendo, né, buscando informações do campo e tentando ajudar, né, os produtores de sementes, também os técnicos. Também agradecer a Federos pelo espaço, né, e também ali para o IRGA pelo apoio sempre. Obrigado. Queria agradecer aos nossos apresentadores. E a gente tem um pouquinho de tempo para algumas perguntas, se alguém quiser fazer pergunta agora. Alguma pergunta, pessoal? Bom, a gente vai ficar, então, à disposição aqui durante o evento, durante todo o dia, os professores, o pessoal do IRGA também, se vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida. Também acho que ficou no final de cada apresentação os contatos, vocês fiquem à vontade de entrar em contato com qualquer um de nós aqui. Muito obrigada, agradeço a todos e um bom dia a todos.